E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Palio de Leilão. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo de muita ação no sentido de mexer no carro, porque eu vou falar um pouco para vocês aí sobre como foi o processo para comprar o Palio, de onde eu comprei, onde que eu vi que tinha um leilão, todas essas coisas aí, vou mostrar isso aí para vocês. E vamos lá pro computador que eu vou mostrar para vocês no site do Detran. Eu consigo mostrar no Detran RS aqui do Rio Grande do Sul, né? O calendário de leilões aí. Vou mostrar também para vocês o site de onde eu comprei, o site da Pestana e outras coisas. Sem mais, vamos pro vídeo. Então vamos começar aqui pelo site da Pestana Leilões. Pestana Leilões é uma leiloeira, uma empresa que, além de trabalhar nesse leilão do Detran, que é onde eu comprei o Palio, eles trabalham com seguradoras, com bancos, etc. Então eles têm várias opções de carros aqui, carros de origem que eles chamam, né? Retomado, sinistrado. Retomado é quando realmente é recolhido de volta pelo banco, né? Sinistrado é quando tem alguma batida judicial, um processo judicial, etc. E aqui é bem simples para a gente fazer a pesquisa. A gente vem aqui e seleciona o local. Tem alguns locais que eles têm. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eles têm 2 locais. Tem em Santa Catarina, tem em São Paulo, se eu não me engano. Então vou colocar aqui, por exemplo, Nova Santa Rita, que é aqui no Rio Grande do Sul. A gente consegue selecionar o que a gente quer ver. Vou colocar aqui para a gente ver os carros. E aqui a origem, eu vou colocar retomado. Não quero pegar carros aí que sejam de sinistro, né? Depois a gente dá um filtrar aqui. E vai ter uma lista dos carros. Uma coisa interessante aí é que esses carros que estão no pátio da Pestana, diferente, por exemplo, dos casos de leilão e do Detran, que os carros ficam nos pátios do Detran em si, espalhados, né, para onde o carro é recolhido em si. No caso aqui dos que estão no pátio da Pestana em si, esses aqui eles têm bem mais fotos. Ó. Quando a gente entra aqui, a gente pode entrar aqui, clicar em alguma foto, tem bem mais fotos, bem mais detalhes do carro. Diferente do Detran, que eu participei, que só tinha 2 fotos do carro. Foi nisso aí que eu me baseei. Mas, de qualquer forma, eu acho que é bom ir olhar o carro, tá? Eu não fui, no caso do Palio, mas eu acho que teria sido interessante aí. Se eu participar de algum outro leilão no futuro, sem dúvida eu vou ir olhar o carro. E outra coisa que é legal é que aqui, nesse da Pestana, normalmente tem mais informações sobre o carro também. Então aqui a gente tem nas observações, ó, o vidro traseiro não tem numeração do chassi, o veículo possui recal pendente, coisas aí que, quando é o caso do Detran, é bem simplificado mesmo, não tem muita informação. Um detalhe diferente, e uma coisa que eu acho que conta a favor, digamos assim, do fato do Detran, é que nos casos do Detran, a parte de documentação de multas, IPVA atrasado, etc., tudo isso chega para ti já sem nenhum débito, tudo quitado. Enquanto que esses outros aqui retomados e coisas assim, tem que ler bem aqui as condições específicas, ler o regulamento, para saber aí se daqui a pouco até quantos reais é por conta do comprador, quantos é por conta de quem está vendendo, né? Falando de um jeito mais simplificado aí, porque tem arrematante, tem vários outros termos aí. E aqui, por exemplo, se eu quisesse participar desse leilão, eu posso tanto participar na hora, ao vivo, quando estiver acontecendo, quanto dar lances antecipados. Nesse caso aqui, deixa eu ver, eu vou entrar aqui, eu não vou dar nenhum lance nessa Livina, mas eu vou fazer aqui, ó, só para a gente conseguir ver, eu conseguir mostrar para vocês mais detalhes, tá? Então aqui, ó, ninguém deu lance nesse carro ainda. Tá com lance inicial em 18 mil, ninguém deu lance. Olha só que interessante, ó. O lance é 18 mil. Então esse carro, digamos assim, o preço do carro, em teoria, é 18 mil. Mas sempre tem que ficar esperto aí nas letras miúdas, nas entrelinhas, que aqui está bem descrito, mas eu sei que tem outros sites de leilão que não é tão descrito assim, que são outros custos. Comissão, que é para leiloeira, despesas operacionais, despesas diversas. Normalmente tudo isso está escrito o referente, o que é aqui dentro. Então, por exemplo, se a gente fosse dar o lance nesse carro em 18 mil, ele ia sair pra gente de cara já por 20.700, porque tem toda essa soma. Tá? No caso aqui da Pestana, como eu já estou cadastrado neles, já mandei todos os meus documentos, etc., eu poderia dar lance. E o detalhe é o seguinte, se eu clicar aqui em dar lance, ele normalmente nem vai me perguntar, deseja, tem certeza? Não, tu dá lance, é dar lance, pum. Vai aparecer meu nome aqui embaixo, e eu vou estar
concorrendo aí, digamos assim. Queria ver se eu achava um aqui um outro carro que já tivesse sido dado um lance para poder mostrar para vocês. Vamos ver se a gente vamos voltar aqui. Vamos ver se eu encontro algum carro aqui que alguém já deu um lance só para mostrar para vocês. Ah, esse aqui, ó. Alguém já deu um lance, ó. No mínimo um. E eu poderia, se eu quisesse, também dar. Ó, esse aqui já teve duas pessoas que deram um lance. Ele deve ter começado em 5 mil. Uma primeira pessoa disse, eu dou 5.200. E a segunda, eu dou 5.400. Mas sempre importante olhar isso aqui, ó. Esse cara está dizendo aqui que deu 5.400, mas na prática ele vai estar pagando 7.430. E como é que aconteceu no caso do meu Palio aqui? Eu estava olhando o leilão, era um leilão do Detran, mas enfim, né? Tava na lista aí olhando os carros. E de frescura, assim, de bobagem, brincadeira. Olhei ali, tava o valor lá, digamos, a FIP era, vou jogar um valor alto, né? A FIP era 11 e tava por 5 mil. Daí eu pensei, pá, tá barato, vou dar um lance aqui, alguém vai cobrir. Pum, dei um lance, ninguém mais deu lance acima. A leiloeira falou, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido. E aí bateu aquele gelo na barriga e pensei, pô, comprei, né? Tá aí, comprei. E essa foi a história. E o que acontece depois que eu ganho aquele leilão, daquele carro ali? Vem aqui para uma área do site da Pestana, que é uma área de arremates, e aqui eu consigo ver, por exemplo, ó, esse aqui era um leilão do Detran, foi de Alvorada, o pátio era lá em Alvorada. Agora já dei o spoiler aqui de qual que foi o valor final, não tem problema, vocês já vão saber isso aí de qualquer forma. E uma coisa que eu gosto bastante do site da Pestana é que eu acho que ele é muito organizado. Isso aqui é como se fosse uma linha de passos, né? Então, no momento que eu fiz aqui o processo e dei o arremate, ele pediu algumas confirmações aqui. No momento que eu confirmei, ele foi para a aba e liberou aqui para eu fazer o pagamento da leiloeira. E se fosse um leilão da própria Pestana, ia aparecer aqui para, até onde eu sei, para fazer o pagamento para eles também do carro, né? Depois que eu fiz o pagamento, apareceu a fatura do leilão, que é tipo uma nota fiscal, digamos assim, que eu comprei o carro. E esse foi o documento que eu tinha desse carro até o momento que eu fiz a transferência dele para o meu nome. Detalhe importante, a gente não pode rodar com esse carro enquanto não te fizer a transferência para o nome. Então a gente não pode usar na rua porque a gente não tem um documento de rodagem, a gente tem tipo como se fosse um documento de propriedade. No caso da Pestana, quando o carro está no pátio deles, quando a gente clica aqui na retirada do bem, vai ter informações de como retirar, né, o de data, etc. Parte de documentação, mesma coisa, documentações complementares. Como esse era do Detran, foi um pouco diferente. Mas olha, foi muito organizado, né? Eu retirei esse carro lá no pátio de Alvorada, eu acho que é CRD Alvorada o nome. Mandar um abraço lá pro pessoal, porque me atenderam muito bem, foi bem tranquilo. E eu fiz o pagamento de uma fatura direto pro Detran, né? Eu comprei esse carro do Detran, digamos assim. E vocês podem pensar, tá, mas como que eu vou saber? Eu não quero comprar da Pestana, ou os carros que tem aqui não me interessam. Uma BMW, uma 330 me interessa, mas deixa pra lá. Como é que a gente vê a questão do Detran em si? Se a gente vier aqui no Google e colocar calendário de leilão, Detran, posso falar isso sobre o Detran Rio Grande do Sul, não sei sobre os outros, mas imagino que seja semelhante. A gente entra aqui e vai ter a lista de todos os leilões, dos próximos leilões confirmados. Aqui a gente tem o edital do leilão. Quando a gente abre esse edital, vai ter informações sobre o leilão, os depósitos, onde estão os carros, quem vai ser o leiloeiro, comissão, todas as informações que é muito importante ler e entender aqui. E aqui tem a lista de veículos, né, por local, então CRD Stock Car. Ó, tem esse caminhão de motos aí e alguns carros. Paraty 1.6 City 2004. Então, ó, R$ 2.000. R$ 2.000 é o lance inicial, né? Não quer dizer que ela vai sair por isso. Inclusive, é provável que ela saia por 20 mil, sei lá, 10 mil. Não tem como saber, só analisando ali, acompanhando os leilões. Se vocês quiserem que eu acompanhe um leilão, que faça um vídeo aí, me digam que eu dou uma olhada para fazer e mostrar em mais detalhes aí ao vivo. Voltando aqui, a gente tem essa lista com as cidades aqui, onde são esses pátios. E por que é interessante saber as cidades? Para poder olhar os carros, né? Não recomendo comprar sem olhar os carros. E aí no momento que a gente vê qual é o edital, por exemplo, Capão da Canoa é perto aqui, né? Eu quero ir lá ver os carros que tem e eu vou querer participar do leilão.
Aqui tem um local onde vai acontecer, por exemplo, o site aqui, que dá para se fazer online. E aqui tem informação, ó, da visitação, 4 dias úteis que antecedem o leilão. Colocando aqui esse site do leiloeiro, a gente teria que se cadastrar aqui no leiloeiro, né? Normalmente não é problema, para a gente poder estar apto a participar. Aquele mesmo de Capão da Canoa é o primeiro aqui, ó. Entrando aqui, provavelmente, exato, aqui embaixo a gente tem a lista de motos, a gente viu que era um monte de moto, né? Vamos ver aquela Paraty? Vamos rolar aqui para baixo e vamos ver a Paraty. Eu sei que isso aqui não é do meu leilão em si, mas eu acho que é legal mostrar para vocês, talvez seja a dúvida que vocês tenham também. Gol Série Ouro, Corsa Millennium, outro aqui, Paraty. Ah, já essa traseirinha bonita, ó. Parecido com o meu Gol. O meu não tem aquele console ali. Aqui tem mais fotos, hein? Quando eu comprei só tinha 3 fotos. Tô olhando aqui pra ver, parece que é com distribuidor. Então provavelmente é uma só gasolina, se é com distribuidor. Porque os Flex já tem o bobina individual. Bom, enfim, voltando ao site do Detran. Aqui a gente poderia ver, por exemplo, esse próximo, o site onde vai acontecer. Enfim, né? Vocês entenderam aí. Vamos ver aqui qual que estaria mais perto aqui, ó. Ó, esse aqui não tem data para acontecer ainda. Ainda não está confirmado. Mas vai acontecer nesse site aqui em 2023. Então, por que eu estou olhando esse? São Leopoldo, né? Tá perto aqui, fácil de eu ir ver. Quem sabe, né, pessoal? Quem sabe. Bom, o que eu queria mostrar para vocês basicamente aí era a página lá da Pestana, explicar um pouco para vocês como foi o processo de compra. Então, nesse meu caso ali, eu fiz uma parte do pagamento para leiloeira e depois gerou uma GAD, uma guia de pagamento lá diretamente para o Detran. Fiz o pagamento direto para o Detran, então eu comprei esse carro do Detran, né? Um detalhe interessante aí é que esses carros são comprados do leilão do Detran, eles vêm com todas as dívidas de documento, de IPVA atrasado, multa, tudo quitado, tudo limpo, né? Esse Palio, por exemplo, pelo que eu vi, o último licenciamento dele, pelo que eu pude olhar por cima, tinha sido em 2017. E o carro foi preso em 2021. Ficou outubro de 2021, então ele ficou praticamente um ano lá no pátio, para que agora em agosto foi feito aí o leilão, e aí eu comprei ele. Depois que eu fiz o pagamento ali, deu em torno de uns 20 dias, recebi lá uma mensagem direto do Detran para mim, dizendo que o carro estava liberado para ser retirado no pátio. O detalhe é que o carro não pode rodar, ele não tem um documento de rodagem, eu tinha só uma fatura dizendo que, tipo uma nota, dizendo que o carro era meu, mas eu não tinha um documento para rodar, então por mais que eu quisesse botar o carro para rodar e vir rodando de lá para cá, em teoria eu não poderia fazer isso, né? De qualquer forma, eu achei melhor nem tentar fazer ligar o carro, especialmente quando eu fui lá e vi os detalhes dele. Bom, paguei 20 porque eu não tenho reboque para trazer o carro nem nada assim, então não tive muita opção. E o processo para retirar o carro lá no pátio foi super tranquilo, muito rápido. Tudo bem que eu cheguei bem no início da manhã também, quando não era para ter ninguém, né? Pouca gente no atendimento, então foi bem tranquilo. Um grande abraço pessoal lá do pátio lá de Alvorada, CRD Alvorada. Foram todos muito atenciosos, muito educados. Olha, atendimento muito legal mesmo. E feito isso, o carro chegou aqui na garagem. Eu não quero me estender muito nesse vídeo aqui falando sobre o leilão, que nem eu comentei com vocês. Se ficar alguma dúvida, algum detalhe, talvez alguma coisa que eu vá me passar, me digam aqui nos comentários que depois eu faço um vídeo adicional, de repente, falando sobre isso aí. Algum detalhezinho, alguma dúvida a mais que vocês tenham ficado. Se preparem aí para os próximos vídeos. Um grande abraço, sucesso e até lá!